2015 foi essa virada de chave, onde eu compro a minha primeira câmera, começo a fotografar. Em 2017 eu entro na faculdade, né, de fotografia, tecnólogo na Univale. E ali, em 2019, chega o Sentimento Chamado, onde foi meu projeto de evangelização dentro do meu TCC. Eu falei, eu tenho um tema aqui, sobre fotografar, como eu fotografo a fé das pessoas na igreja. E daí ele falou assim, e qual é o nome do seu TCC? Eu falei, não sei, eu vou rezar para Deus e Deus vai me mostrar isso. Que rezar para Deus? Tem, 3 dias, tá? E o seu tema? Sentimento Chamado. Daí ele parou, senta aí, de onde veio esse tema? Eu falei, Jesus me mostrou. Eu tenho só 2 pedidos para ti. Além do trabalho entregar fotograficamente, eu vou fazer uma exposição, onde eu vou rodar pelo menos a arquidiocese. E também, além da exposição, eu quero a sala do auditório da Univale para fazer o meu TCC. Eu não quero a sala de aula, porque é muito pequena. Daí ele falou assim, tu é louco. Mas se tu não encher a sala, eu vou te dar uma nota 2 pontos menor. Tá bom. Cabia umas 80 pessoas. E daí nós fizemos, deu tudo certo. Enchemos a sala, tinha diácono, tinha padre Ivane, tinha padre Sérgio. Consegui mostrar que a Igreja Católica não está morta. Tá ao contrário, está viva e está muito viva. Fala assim, cara, que não seja eu fotografando, seja Jesus, que eu seja espelho. Se eu conseguir ser espelho, eu consigo evangelizar. Então, acho que é muito disso. Você ter a sensibilidade para fotografar algo que transcende. Porque fotografar noivos é fácil. Você está vendo ali, ele de preto, ela de branco, né? A maioria das vezes. Tá ali, é visível, é palpável. Né? A fé não. Você só fotografa a fé se você crê naquilo. Estamos de volta no Divino Oleiro Cast, o podcast da Vila. E no doc dessa semana nós vamos receber o Vitor Souza, que é fotógrafo e tem um projeto de evangelização muito lindo com a fotografia. Ele vai contar um pouquinho sobre esse projeto hoje pra gente. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Camila. Uma honra estar aqui. Nesse tempo todo de participação na comunidade Divino Oleiro, sempre é bom estar presente nas principais obras dela. Ô, Vitor, o prazer é nosso de te receber aqui. Você é um amigo muito querido da comunidade, está sempre aqui com a gente. Meu parceiro dos eventos de jovens, né? Dos Heavens aí. Não vê os corre, né? Não, ninguém vê, né? E é muito bom te receber aqui. A gente queria conhecer a sua história. Acho que muitos que fazem parte aqui da comunidade já te conhecem, já te veem por aí, né? Pelos eventos e tudo mais. Para quem não sabe, você é lá da paróquia de Camboriú, Isso, né? A paróquia Divino Espírito Santo, ali onde o Padre Márcio está como pároco hoje. E aí a gente queria conhecer um pouquinho como que surgiu esse projeto, conta sobre o nome do projeto, como foi seu encontro com Deus. A gente quer conhecer a sua história. Então vamos lá, Camila. Meu encontro com Deus vem um pouco antes da fotografia. Em 2013, eu estive fazendo alguns retiros, né? Pela Crisma, eu estava na época fazendo a Crisma, então tive algumas experiências de retiro com a Crisma, né? Por ser convidados, e um foi da comunidade Divino Oleiro, né? Que foi o Osana Jovem, que foi uma mescla da paróquia com a Divino Oleiro, lá na época onde era o recanto do Divino Oleiro em Camboriú. Foi um acampamento, então foi bem legal. E ali eu comecei a caminhar mais perto de Deus, assim, né? Com a igreja, e acabando um dos catequistas naquela época me chamou para fazer participação no grupo de liturgia, assim, né? Você serve ali dentro do grupo de liturgia. E dali foi um grupo de liturgia, ele já participava de outro, já me chamou para o segundo, e daí um dos ministros da palavra lá da paróquia, que é o João Lucas, ele me chamou para fazer parte de outro grupo de liturgia, então eu estava em 3, assim. Daí veio caminhando essa ideia, né, de grupo de liturgia, onde eu peguei muita cancha para fotografia, porque entender da liturgia é muito importante na hora de fotografar o sagrado. E depois disso também fiz parte de servo também do grupo de jovens da paróquia, né, o RUA, onde eu tive uma atenção bem bacana ali, né, dessa parte da juventude, né, conhecer, ir para retiros, participar com a galera que fala comigo, né, não só da parte de liturgia, que é um pessoal mais velho. Então, nesse caos da minha vida, já com seus 14 ali, né, no primeiro ano do ensino médio ainda, veio um convite do mesmo João Lucas para participar da parcela da comunicação da paróquia, onde estávamos engatinhando ainda. O Padre Márcio, com seu iPhone 6, fazia a transmissão das missas, né? O Felipe ajudava ele lá, ele tinha o programa na Panorama, e daí veio uma parte mais ousada ali da paróquia, né, de fazer a comunicação, né? Antes da pandemia é um desafio muito grande, né? Depois da pandemia ficou mais costumeiro ver a
a parte de comunicação dentro das paróquias. Então, em 2014, eu entrei na Pascom, né? E em 2015 teve um chamado do João Lucas para ser coordenador dos Ministros da Palavra. E ele falou, eu tenho muita coisa, eu preciso de um coordenador. E eu acho que a pessoa certa é você. Daí é onde eu deixei esse grupo de liturgia, deixei o meu servo como do grupo de jovens, né? E me embarquei no mundo da comunicação. Na época eu fazia foto com o celular, tinha um computador que fazia um Photoshop ali para fazer umas artes, então eu me enviava com o que tinha. E nesse tempo, ali em 2015, que eu falo que foi o giro da minha vida foi nesse ano, né? Até tem aquela música do Flávio Vitor, que eles falam um ano, eu falo 2015 nesse momento, porque esse ano foi especial para mim, né? Então, em 2015 marcou muito a minha vida, e nós estamos em 2025, então 10 anos de carreira vem nessa parte. E em 2015, eu vi o coordenador da Pascom, né? Estou ainda coordenando a Pascom ali da paróquia. E ali eu começo a também me envolver mais com a parte da fotografia. E nesse mesmo ano, o meu pai é chamado pelo seminarista Joel, na época, hoje padre Joel, para ser coordenador do Texto dos Homens na paróquia. E ele falou que achava um desafio muito grande ser coordenador da paróquia. E falou, não tem uma comunidade para nós começar, para eu pegar a manha disso? Daí ele falou, não, tem a comunidade Santo Expedito. E é onde nós começamos o Texto dos Homens, na comunidade Santo Expedito, em 2015. Né? Em setembro agora, dia 10, nós vamos ter a missa de 10 anos. Né? Então, marca muito isso, né, para mim. E daí, nesse momento, eu começo a ver que a comunicação pode ser ampliada em muitas áreas dentro da igreja. E eu falo pro pai, eu vou comprar uma câmera fotográfica, eu acho que vai ser bom para a paróquia, eu vou fazer umas fotos na paróquia, também faço aqui no texto, nós conseguimos divulgar, eu acreditava muito na divulgação, né? Sim. Principalmente na época só o Facebook, o Instagram é muito pouco, tanto que até hoje não temos o Instagram do Texto dos Homens, mas temos o Facebook. Então, falei, vamos trabalhar isso. E daí, nesse momento, eu comprei a câmera e desanda. Daí começa a prima fica grávida, me chama para fazer as fotos. E ali começa, né? E 2015 foi essa virada de chave, onde eu compro a minha primeira câmera, começo a fotografar. O seminarista Joel, ele arrumava uma câmera que ele tinha lá no seminário. Ajuda aqui, faz ali, vamos lá comunicar. Ele foi um cara muito especial, eu falo para ele... Toda vez que eu vejo ele, assim, às vezes ficamos anos sem se ver, quando nós se vimos. A última vez que eu vi ele foi no Heavens. Então, abracei ele, eu sou muito grato, assim, muito ele, pela questão do meu chamado, sabe? Tem pessoas que marcam muito minha vida, Sim. O Padre Márcio é um, e o Padre Joel hoje também é outro que marcou muito a minha vida. Por isso, por ter me apoiado, ter visto alguma coisa que eu não via naquela época e Sim. que deu frutos hoje. E... Em 2016 comecei a fazer casamento, né? Então ali, Nossa. Vamos dizer, criou o crachá de fotógrafo, né? Botou o cartãozinho de visita na mão do pessoal. E em 2016 comecei a fazer casamento, eu tinha 17 anos na época, né? Então comecei muito cedo, né? No segundo ano do ensino médio já fotografava. E daí ali eu já fiz a transição para a faculdade. Em 2017 eu entrei na faculdade, né, de fotografia, tecnólogo na Univale. E ali, em 2019, chega o Sentimento de Chamado, onde foi meu projeto de evangelização dentro do meu TCC, né, dentro do meu TIC, né, que é trabalho de iniciação científica no curso de fotografia. Eu trouxe esse tema. E, na verdade, o meu tema principal, quando eu cheguei assim, comecei no ano de 2019, começo do ano, eu sabia que tinha que apresentar minha ideia de TIC, eu falei, não, vou puxar alguma coisa para começar a dar aula na Univale. Eu gosto muito de falar sobre fotografia. Eu falei, vou puxar alguma coisa. Um dos meus professores falou, tem um tema bem legal para você trazer e tal, trabalhar em cima disso. Eu falei, não, então vamos estudar isso. E chegou um outro professor meu, que é doutor em fotografia, assim, o Galarza, um cara sensacional para conversar, assim, de fotografia. E falou assim, olha, Victor, eu sempre vejo você com a cruz no peito, assim, né? Vejo que você é bem religioso, vejo seu trabalho aqui, quando você apresenta algumas fotos aqui no nossos trabalhos da faculdade. E eu queria ver se você não aceita fazer um trabalho nessa área da religião. Eu falei, professor, aí tu me pegou, a minha vocação com o meu futuro de querer dar aula, então ficou muito para ele. Eu falei assim, me traz uma ideia, que o Marcelo já apresentou uma que é seguir essa linha para minha pós na Univale, e você me apresentou uma coisa que eu amo. Então me traz alguma coisa? Tá bom. Na outra aula que nós tivemos, vamos falar sobre a arquitetura da igreja. Eu acho muito bonitas as igrejas católicas, tal, a arquitetura delas são lindas e tal. Vamos trabalhar em cima disso? Eu falei assim, professor, eu estava tão esperançoso.
Cara, pra mim, a arquitetura da igreja, eu fotografo a arquitetura em Balneário. Eu já fotografava, assim, para corretores de imóveis. Eu falei, isso daí eu faço todo dia, então pra mim não é interessante. Eu acho legal a ideia, mas eu posso te entregar algo a mais. Daí ele falou assim, então me traz aí um tema. Daí eu trouxe. Eu falei, eu tenho um tema aqui, sobre fotografar, como eu fotografo a fé das pessoas na igreja. E daí ele falou assim, tá, e qual é o nome do seu CCC? Eu falei, não sei, eu vou rezar para Deus e Deus vai me mostrar isso. Que rezar para Deus? Você tem, 3 dias, tá? Se Deus vai te apresentar, ele é ateu. Uhum. Então, assim, ele falou, tem aí os dias. Se vê aí com quem você vai falar, se é com Deus, com Jesus, com Maria, tu se vir. Eu falei, tá bom. Daí eu cheguei na próxima aula, né, ele olhou, e o teu tema? Já quando abriu a porta, já veio, e o teu tema? Sentimento chamado. Daí ele parou, senta aí, de onde veio esse tema? Eu falei, Jesus me mostrou. Ele falou assim, tá bom, vou acreditar. Daí começou a olhar, tal, arruma aqui, arruma ali, começamos a alinhar. E daí eu falei assim pro pessoal, eu tenho só 2 pedidos para ti. Além do trabalho entregar fotograficamente, eu vou fazer uma exposição, onde eu vou rodar pelo menos a arquidiocese, expliquei o que é a arquidiocese para ele, né, para ele entender qual é a nomenclatura dentro disso. E também, além da exposição, eu quero a sala do auditório da Univale para fazer o meu TCC. Eu não quero a sala de aula, porque é muito pequena. Daí ele falou assim, tu és louco? Eu não sei nem se eu posso isso, mas eu vou ver. Mas se tu não encher a sala, eu vou te dar uma nota 2 pontos menor. Falei, pode fazer o que tu quiser. Eu quero a sala de auditório do nosso bloco. Tá bom. Cabia umas 80 pessoas. E daí nós fizemos, deu tudo certo. Enchemos a sala, tinha diácono, tinha padre Ivane, tinha padre Sérgio. Então, foi muito legal, assim. Foi bem legal a experiência. E eu mostrei para ele, e ele falou assim, quando eu acabei a minha apresentação do TCC, que ele deu a palavra, como ele é meu orientador, ele falou, a primeira coisa que ele falou foi que eu continuo ateu, mas hoje eu acredito que a Igreja Católica está crescendo, está evoluindo e está cada vez mais forte. Então, eu consegui mostrar que a Igreja Católica não está morta, está ao contrário, está viva e está muito viva. E com esse TCC, eu falei, não, vou trazer uma divulgação diferente, porque antes eu postava tudo no meu Instagram, e daí eu trouxe o projeto já, né, junto, e daí o Sentimento Chamado virou o nome da empresa, vamos dizer assim, né? Então, hoje nós temos o Instagram, Sentimento Chamado, onde nós divulgamos, fazemos todo... a parte de evangelização, mas também serve como divulgação do nosso trabalho como fotógrafo sacro, né? É onde nós vamos passando a história, fazendo ordenações. Essa semana que passou, nós tivemos na Arquidiocese de Chapecó, e foi a 6ª diocese que nós passamos fazendo fotos de ordenação, né? Então, já passei por 7 dioceses, né, dentro do Brasil todo. E a única que eu não fiz ainda ordenações dessas 7 foi a Aparecida, né? Que eu fotografei dentro de Aparecida em 2017, por convite do padre Joel. Ele estava como seminarista ainda na época, né? Dos 300 anos de Aparecida. O Dom Wilson celebrou uma das missas do dia e ele me chamou para fazer as fotos, né? Daí eu entrei lá, fui credenciado, fiz as fotos. Então foi bem legal essa experiência. E veio, né, nessa caminhada, e esse ano... Fechamos aí 10 anos de fotografia, né, da minha carreira, mas o Sentimento Chamado caminha muito junto, porque se não existisse a fotografia sacra, não existia o Victor, não existia a minha empresa, não existia o fotógrafo em si, né? Você estava falando aí, estava me arrepiando aqui, porque os caminhos que Deus faz na nossa vida é uma coisa de doido, assim. Se a gente conta, ninguém acredita. Igual o seu professor, tá bom, vou fingir que eu acredito. Se a gente conta... Ninguém acredita, porque Deus tem um plano, né? Você podia ter escolhido outro caminho. Até a gente está com uma brincadeira esses dias de falar assim, que a gente atrapalha, né? Deus tem plano, a gente atrapalha o plano dele, né? Mas quando a gente está disposto a dar o sim para os planos de Deus, sem saber quais são, né? A gente só vai. Ele faz umas coisas assim, né? O Padre João é um querido. Eu conheci ele também quando ele foi ordenado, já assumindo como vigário lá em Biguaçu. Eu conheci... Meu Deus, assim, passamos um ano ali junto, com as crianças como coroinha e tal, e deu para conhecê-lo, assim. Ele falava, treina bastante, quando me ordenar você vai ser um fotógrafo. E aconteceu isso. E aconteceu? Eu fotografei a diaconal dele, daí com a pandemia, pelas mudanças, eu não fotografei presbiteral, né, que daí, como foi 3 ordenados, eles chegaram no consenso que não fechariam comigo a presbiteral, mas daí a diaconal fui eu que fotografei. Que legal. Foi aqui no CEAR, né?
Então é muito bacana, assim, ver a caminhada e ver o que você passou, olhar no retrovisor, como diz, e ver tudo, né? O fotógrafo, o menino da paróquia ali, né, onde chegou. Então, ainda nós estávamos comentando nessa viagem, falando assim, pô, é 6ª diocese que nós passamos, né? Quantas pessoas nós conseguimos tocar, evangelizar? Sim. Não só como fotografando ordenados, né? Até eventos normais que nós fazemos na igreja. Esse mês agora nós temos o jubileu da Diocese de Blumenau para fotografar. Então tem mês que vem o Congresso de Mulheres, nós vamos estar aqui no CEAR. Então são momentos que nós contamos e o que eu defendi muito no meu TCC até na época. O documento imagético, né? Nós documentamos aquele fato com imagens, então isso é muito importante. Se você, né, nós vemos esse ano o conclave, a mudança de Papa, e como nós vamos saber como foi o Papa Pio? Por fotos, né? Por fotos, por imagens, né? Não só fotos como pinturas, mas a imagem é muito importante dentro da nossa igreja. Então, conseguir documentar isso é importantíssimo. E muitas pessoas elas sentem pela fotografia, né? Eu já falei aqui em alguns episódios que eu tenho esse sentimento com música. A música me alcança muito, muito fácil, né? Mas tem gente que é com a fotografia. Eu percebo isso porque eu brinco, né? De ser fotógrafa, né, Vitor? Eu brinco, assim, eu dou uma tentadinha aqui e tal. Tem alguns equipamentos, mas eu percebo, assim, tanto na paróquia, que já fotografei ele na paróquia de Biguaçu, quanto aqui no CEAR, as pessoas gostam de se ver nas fotos. Tudo bem que hoje a gente tem todo esse negócio de proteção de imagem, temos pessoas agindo de má fé, de fato, né, com a questão do direito de imagem, mas, no geral, eu nunca tive problema com isso. E, no geral, as pessoas gostam de se ver ali, elas gostam daquele... As pessoas esperam. Né? Você fala assim, espera sair a foto. Às vezes tem, tipo, o Cerco de Jericó, principalmente, que é 7 dias, 8 dias seguidos. A pessoa fala assim, já postou a foto de ontem? Eu não me vi ainda, você não vai tirar uma fotinha minha? Ontem tu tinha uma foto baga, tá? Top, valeu, vou te marcar lá. Então, as pessoas se esperam disso, né? Sim. E eu acho que é muito disso. Se eu pegar, eu acabo o podcast e não contei todas as histórias de testemunho que eu já ouvi, assim, com a minha fotografia. E eu sou muito grato a isso, sabe? Eu acho que, além do fotografar, o evangelizar, eu sempre prezo muito. Então, até esses dias eu recebi um feedback de uma pasconzeira ali de Balneário, que teve comunhão na paróquia, e ela falou, a diferença de um fotógrafo normal, né, que não, vamos dizer que não tem a formação na fotografia sacra, e o teu trabalho, que eu tinha fotografado 2 semanas antes do cerco lá, o primeiro cerco de Jericó lá da paróquia, então ninguém me conhecia. Sim. Então teve toda essa, será que vai, né, como vai ser e tal, né, será que o padre vai gostar, será que não vai, porque nunca teve fotógrafo. E já vinha de um padre bem linha dura, que não gostava disso. E daí eu falei, vou lá fazer. E daí quando ela me deu o feedback da comunhão, falou assim, cara, é nítido a sensibilidade que tu tem dentro da igreja. O jeito de você caminhar, o jeito de você se comportar, o jeito... Até o movimento que você faz para subir o presbitério, ou para descer, ou para contornar a igreja, para fazer uma foto da leitura, é diferente, é especial. Então, eu acho que, assim, eu falo assim, deixa... Eu sempre peço, assim, principalmente evento grande, eu rezo, eu tento, às vezes, rezar com a equipe, mas é uma correria tão grande, um monta luz, monta câmera, e pelo menos, comigo, eu rezo para mim, assim, né, e eu falo assim, cara, que não seja eu fotografando, seja Jesus, que eu seja espelho. Se eu conseguir ser espelho, eu consigo evangelizar. Então, eu acho que é muito disso, você ter a sensibilidade para fotografar algo que transcende. Porque fotografar noivos é fácil. Você está vendo ali, ele de preto, ela de branco, né? A maioria das vezes. Tá ali, é visível, é palpável. Né? A fé não. Você só fotografa a fé se você crê naquilo. Né? Então, você tem que ter uma sensibilidade maior para fotografar algo que não é visto, não é palpável. Né? Sim. Então, acho que é muito importante. E isso é muito incrível, porque o seu olhar, assim... É sensacional. Assim, quem não conhece, entra lá, @sentimento do chamado. Tudo junto. Tudo junto. Que vocês vão ver, assim, eu percebo que era o que a gente estava falando antes, eu falei, eu vou deixar para falar no podcast. Eu não tenho, até tenho, assim, cursos básicos. Tenho curso de fotografia que eu fiz com você, é verdade. Na FACASC, na Universidade, na Faculdade Católica de Santa Catarina. Isso.
O Vitor deu um curso lá, olha só. E nesse network com a FACASC foi muito sensacional. Que eu fiz essa ordenação, né, agora do dia 30, por causa eu tava calculando hoje, tomando banho para vir para cá. Eu falando, cara, a FACASC abriu uma porta gigante, assim, que eles nem sabem. Sim. Eu fui lá com a exposição Sentimento Chamado, por causa da faculdade, fiz a exposição. Na época, o seminarista Gabriel, que hoje é Padre Gabriel, falou comigo, e ele na hora falou assim, ó, quando eu te conheci, eu vi o teu trabalho, eu falei, irmão, é você que tem que fotografar minha ordenação. E ele falou assim, eu tava com meu pai, eu falei assim, cara, será? Ele tava muito, tipo, confiante ali, né? Ele bateu o pé ali. E daí os outros estavam, tipo, de buenas. Todo mundo, legal, bacana, bonita foto. E ele, assim, emocionado. Eu até, sabe quando eu falo assim, não, deve ser o jeito dele. E daí ele me chamou, eu fiz a ordenação diaconal, fiz a presbiteral. E hoje, assim, eu falo assim, cara, ele é um cara iluminado na minha vida hoje, o Padre Gabriel Natan. Então, ele é um amigo nosso, pessoal, assim. E tipo, eu vou fotografar agora um casamento na semana que vem ou na outra, agora não me lembro. E ele é o padre que vai celebrar. E ele falou, Vitor, deixa eu dar umas ideias no casamento. Olha, vocês fazem isso. E esse casamento, quem me ajudou a fechar foi ele. Ele falou, cara, vocês têm que fechar com ele. Tem que fechar, não sei o quê. As relações que Deus coloca na nossa vida. E outro cara que falou comigo naquele dia foi o Jonathan. Falou assim, bem rapidamente. Falou assim, não, muito bonito esse trabalho. Ele mais contrito, assim, né? E ele falou, eu sou amigo do Gabriel também, nós somos lá da Diocese de Blumenau e tal. E ele fechou também, nós fizemos agora começo do ano a presbiteral dele. E dentro desses dois, né, o padre Gabriel estudou com o Padre Gustavo e nós fomos para São Joaquim ano passado fazer a ordenação do Padre Gustavo. Nossa. E do Padre Gustavo veio o Padre Rodrigo. Que nós estávamos... Um vai indicando pro outro, né? E o Lucas veio também do Padre Gabriel, que agora é em agosto. Então, assim... 5 ordenações nasceram por causa da FACASC, além da minha oportunidade de dar aula ali pela FACASC, né? Ter o que eu sempre almejei na faculdade, mas de um jeito que eu sonhei, vamos dizer assim, né? Juntando o meu amor pela minha paixão, vamos dizer assim. Nossa, tu disse isso agora, eu me lembrei de uma frase do Erickson lá, vamos voltar lá no primeiro podcast que a gente postou. Ele falando, né, que quando ele recebeu o chamado de vir para a comunidade, ele tinha um carisma, tinha vontade, mas ele tinha muita vontade de ter família, de casar. E, obviamente, vindo para uma comunidade de vida, isso se restringe, né? Restringe. Difícil, é muito mais difícil de acontecer. E aí ele disse uma frase assim, que Deus não coloca um desejo no nosso coração, uma vocação no nosso coração, porque o matrimônio é uma vocação, e isso, a sua profissão é uma vocação, o seu chamado desse projeto é uma vocação, sem que ele de fato vá proporcionar, né, que isso se realize. Então, olha só, ele não, meu caminho para ti é esse, mas calma, eu ainda vou te dar essa... Na frente você vai entender. É o que eu falo, assim, eu falo muito... para as pessoas que eu conheço, assim, que são íntimas, que eu consigo dar uma opinião, vamos dizer, mais do dedo, assim, né? Fala assim, cara, não é no nosso tempo, muitas vezes, é no tempo de Deus, deixa ele agir. Ele fala assim, não, mas tu tá desviando aqui, tá indo. Eu falei, não, daqui a pouco vai alinhar, tu vai ver a pista, vai andar. Sim. Então é igual a BR, assim, daqui a pouco você pega um BO ali na frente, uma PRF, fica parado, daqui a pouco abre e parece que limpou o tempo. Então é muito disso. Espera Deus agir, deixa o tempo dele viver, sabe? Sim. Então, nós temos cada vez mais essa vontade de acelerar o passo, de correr atrás. E às vezes não, tem que pisar um pouco no freio, deixar ele agir, entender o que ele quer pra ti. Ou se você tiver na dúvida, fala, eu não sei o que tu quer, mas tô contigo. Sim. Vai levando. Sim. Eu tô acompanhando. Sim. E o seu olhar, assim, pra fotografia é muito, muito bonito, assim. Eu percebo nitidamente, e aí falando com meu marido esses dias, eu estava falando sobre isso, de não ter conhecimento técnico, digamos assim, mensurável, né? Eu não tenho conhecimento técnico que seja mensurável. Fiz tantos cursos, tenho, né, tantos diplomas e tal. Mas Deus me deu um dom de olhar, né? De você olhar aquilo e falar assim, tá bom ou não tá bom, né? Falando de fotografia mesmo, de vídeo e tal.
E coisas que a gente vê, às vezes, as pessoas postando as coisas e fala, gente, mas isso aqui não tá bom. Como que ela não viu que não tá bom? Leigo Plus. Como que ela... Eu não sei como melhora, mas eu sei que não tá bom, entendeu? Tipo assim, como que consegue que posta isso? Porque às vezes aquela pessoa não tem nem um mínimo de olhar. Sim. Como eu não tenho pra música, ouvido pra música, eu não tenho. Não funciona. Sim. Eu tenho pra essa imagem, assim. E as suas fotos são incríveis. Não sou eu que preciso te validar, né? Claro, que eu não tenho esse cacife. Mas, assim, é perceptível a diferença no resultado das fotos. Tanto que, você sabe, né? Que a gente... Acabou um evento, eu já falo, Vitor, tu bota lá na sua agendinha, por favor, do ano que vem. Que, assim, você falasse da ordenação, né? Tem as ações na paróquia, mas os eventos que tu faz aqui sempre, todo ano com a gente, é o Congresso de Mulheres e o Heavens, né? E o resultado daquilo, do que você entrega, é muito mais do que uma foto ou um vídeo. Teve um fotógrafo que fez pra gente, em 2023, eu não vou lembrar o nome dele, também nem cabe dizer aqui. Ele era um fotógrafo um pouco menos experiente, mas não tinha nada nesse formato, né? De não estar integrado com a igreja, nem sabia o que estava acontecendo ali, mas beleza, fechou o evento, ele veio fotografar. Você não tinha data para nós? Só deixando claro. Atrasou, né, Fala? Atrasou para me chamar, paciência. Não é minha culpa. E a gente é nítida a diferença da sensibilidade de capturar a fé das pessoas. Aquele momento mais... Tanto que as fotos que tu faz pra gente, a gente usa pra um monte de coisa, né? Às vezes vocês postam, eu olho e falo assim, essa foto é minha. Tipo, na arte, assim, perdidaça. E eu acho que é muito legal ouvir isso. E uma coisa que eu acho, quando eu tô montando alguma aula, algum workshop que eu vou dar dentro dessa área... Para mim, montar e explicar de câmera, eu falo 3 horas sem parar. Mas ensinar o comportamento, a sensibilidade, eu não sei. É uma coisa minha. O pessoal fala, é dom? Não sei. É alguma coisa minha que para minha equipe, eu ensino todo evento e não consegue reproduzir. A equipe é boa, minha equipe é sensacional, eu amo eles. Mas, assim, eles não conseguem ter essa sensibilidade. Tanto que, às vezes, a Jaque ou o Dom fala assim, vai lá tu. Fala tu que eu não vou... Eu vou chamar atenção. Porque é alguma coisa que não sei, que bate em mim ali. Eu penso muito disso. Quando eu falo que eu quero ser espelho, eu acho que é isso. Eu consigo espelhar Jesus no momento da fotografia para isso. Né? Do meu comportamento, da minha sensibilidade para chegar nos pontos que às vezes até é bem arriscado, que muita gente às vezes fala... informações mesmo, que não é bom fazer isso e tal. Mas eu acho que é muito disso, deixar Deus agir. Sim. Se você não está afrontando aquele momento... Ia falar isso, é uma questão de um comportamento reverente. Né? Um exemplo, talvez que faça... um exemplo que talvez faça ser compreensível. Assim, quando a gente recebe Jesus Eucarístico, a gente se ajoelha. Né? A gente está ali na adoração, a gente se ajoelha. Mas não existe nenhum lugar dizendo que durante uma adoração, que às vezes a gente passa ali muito tempo, nós não podemos sentar, nós não podemos, né, nos prostrar. Então, assim, o que a gente precisa, o que nos orienta a igreja é que a gente seja reverente. Porque é o próprio Jesus ali, né? Então, da mesma forma, não quer dizer que você não possa subir no presbitério em determinado momento. É que, assim, às vezes alguns padres proíbem que faça isso. Por quê? Porque se pegar qualquer fotógrafo, vai dar ruim. Porque não sabe se posicionar. Mas sabe o que acontece, Camila? Eu fui agora, voltando no papo, né? Como tá muito fresco, eu fui na Arquidiocese de Chapecó. Primeira vez na Arquidiocese de Chapecó. Não conheço o bispo, não conheço ninguém. O que eu fiz? Ô, Rodrigo, cadê o bispo? Aquele senhor ali, vou te apresentar. Tá bom. Cheguei, tudo bem? Dom Ernie, eu acho que é. Daí eu falei, tudo bem, bispo? Eu sou fotógrafo, Victor, tal, não sei o que, eu vou fotografar a ordenação. Algum ponto que você não gosta? Não, fica tranquilo. Pronto. Deu liberdade. Alguém vai falar, tem bispo que vai falar, olha, às vezes eu nem consigo chegar no bispo. Esse estava muito tranquilo. Ele chegou mais cedo, cumprimentou todo mundo. Eles eram muito acolhedores, assim, na Arquidiocese de Chapecó. Mas tem alguns bispos que chegam muito em cima do laço porque são distantes. Sim. Né? Então, às vezes, a diocese fica longe da onde vai ser a ordenação. E tudo bem. Eu falo com quem? Com o cerimoniário. Sim. Eu falo, olha, como que é o bispo? Ou até pelo ordenado. Mas isso pode ser em qualquer outra paróquia que eu vou, e em casamento eu faço muito disso.
sabe? Então, e eu já tomei, às vezes, chamada de o pessoal da igreja por ter medo de acontecer alguma coisa e o padre não gostar, mas eu conheço o padre, sabe? Então, tipo, eu fiz um casamento esses dias ali no Estaleiro, em Balneário. E eu cheguei, quando eu cheguei, que eu botei a mochila no chão do canto assim, da igreja, que eu ia botar embaixo do banco, chegou o sacristão. Os donos da igreja, né? Bom dia. Tu que é fotógrafo? Sou. Ó, já vou falar que o padre não gosta. Ele não gosta, faz isso, aquele outro, blá, 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 blá. E não sobe no presbitério, porque ele não gosta. E eu sei quem é o pai da paróquia ali. Eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Quem vai celebrar? É o diácono Anderson. Eu falei, tá bom. Daí a equipe desse tamanho, os bagos dos olhos pra mim, né? E agora? Porque eu trabalho sempre com luz. É, tipo, muito difícil não botar luz no presbitério pra fotografar, principalmente de casamento. Mas é luz contínua porque eu não gosto do flash disparando toda hora. Então já sempre acerto o culpado sobre isso, chegar antes, mostrar respeito. E daí eu falei assim, ó, faz o que vocês quiserem. Bota a luz onde você quiser. Como assim? O diácono Anderson fez a ordenação dele. Eu sei quem ele é. Deixa comigo. Chegou o diácono deu um abraço nele. Daí, como tá a família, não sei o quê. A Eliane, tudo certo? Não, tudo certo. Ô, diácono, vou te pedir um favorzinho. Posso botar uma luzinha ali? Porque a igreja é um pouquinho escura e tal. Ei, tá em casa. Eu não tenho que te explicar como que é. Então, assim, demonstre o respeito, sabe? Sim. Não chega lá e já bota a luz, já taca flash na cara de todo mundo. Calma. Chega, pergunta. Principalmente se você não está na sua paróquia, se você não tem naquela vivência, naquela comunidade. Então, vai começando. As melhores dicas você vai pegar mostrando humildade. Sim. Sabe? Então, hoje eu fotografo muito o Padre Márcio, né? Então, ele chega para mim, do nada. Oi, padre. Não me pega o microfone na frente, ficou feio. Tipo, tá bom. Foi uma dica, sabe? É detalhes, entendeu? É detalhes. Mas é ótimo. É ótimo, é Olha, ótimo. ele... Cara, eu adoro ele. Eu tenho uma lente branca, então dá pra ver de longe. Quando eu chego no ginásio, seco de Jericó e tal, ele tá lá. Ele só fica de bizu, né? Só passando os olhos, assim, ó. Radar. Daqui a pouco, pá, aponta a câmera. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo isso. Eu tirei uma foto uma vez dele aqui, celebrando a missa, e ele tava com... no momento da oração eucarística, com o cálice e Jesus, né? Com o corpo e o sangue na mão, assim. A foto ficou linda, porque eu tava mirando em Jesus, não tava mirando nele. Ah, não, ele tava com o ostensório. Aí eu tirei a foto. O ostensório tem altas histórias com ele. É a foto linda. Aí ele... Eu saí feio nessa foto, né? O padre não tava olhando pra ti. Eu acho maravilhoso, principalmente aqui no CEAR, porque o ostensório de frente é uma coisa, atrás é mais simples o ostensório de vocês. E daí ele fala assim, não pega descosta o ostensório. Cara, me acabo de rir. Cara, ele é muito detalhoso. E isso me enriqueceu demais o meu trabalho por causa disso. Então, às vezes, fala assim, que padre chato, né? Não sei o quê. Não, você está aprendendo. Sim. Aproveita. Ele tem quantos anos? Ele tem 27 anos de ordenado. E ele é de boa, né? Tu tá começando agora. Ele é chatonildo com esses detalhes, mas assim, quem aprende a aprender, né? Com ele, com esses detalhes, cresce muito. Muito. Na ele comunhão, é super tranquilo. Ele começou os biquinhos dele. Já me olharam, o que o Padre Márcio quer? Falei assim, alguma coisa com a TV. Ele falou lá... Não, você falando isso, eu tô rindo porque a gente tem que ter leitura de pensamento do Padre Márcio. Joga a TV pro meu lado. Eu fui lá, empurrei a TV. Voltou. Cara, ninguém entendia, só eu. Não, você tá falando... O Padre Maurício e aqui falando sobre isso, né? Falando assim, a gente já sabe, dependendo do momento que é, ele dá uma olhadinha assim, ele só tocou a cabeça de lado, a gente já sabe o que é. E tem começa a dar um vermelhão na pessoa, né? Fala assim, o que ele tá falando? Entendeu? Começando, não, é isso, não, é aquilo. Não, é aquela coisa. E é desse jeitinho mesmo. E tu falando assim, ele quer alguma coisa com a TV. Olha, como que conhece, né? Conhece a pessoa. Não, porque aconteceu? Ele pedia a letra. Ele pedia a transmissão no telão. Para os pais se ver. E tinha letra. Ele começou a olhar. Ele olhou uma. Eu já me toquei, já fiz um sinal pro Patico, que é o cara da câmera de transmissão, para ele avisando no rádio. Avisou nada. E os cantores, não sei o que, mística sublime, papapá. E eu falei... Daí ele olhou para mim. Telão. Falei... Eu olhei pro Demerson. Troca. Ele falou alguma coisa. E continuou a letra. Daqui a pouco ele pegou o microfone. Troca o telão. Vamos cantando.
Não, se eles não... É comunicar. Dali a pouco ele vai falar no microfone, dá para trocar, por favor? O que eu pedi? Obrigada. Ai, ele é desse jeito mesmo. Extremamente detalhista com as coisas, observa cada coisinha, assim. Isso você aprende demais, eu gosto disso, porque eu sou assim com o meu trabalho. Então, eu penso assim, ele está ali servindo, está, né, celebrando a missa, só que ele também está fazendo o seu trabalho, então Sim. ele quer do melhor, ele está entregando o melhor para aquele momento da missa. E é o que nós tentamos também na comunicação. Então, assim, eu vou sentar aqui e fazer as fotos daqui. Não, levanta um pouquinho, mexe um pouquinho, menos preguiça, mais, né, objetivo. Sim. Então, eu falo assim, nas minhas palestras, talvez você se lembre que eu tenha falado na FACASC, cara, eu fotografo 10 anos, a mesma paróquia, o mesmo parco. Cara, se eu não sair da casinha, eu não fotografo mais nada do que eu já fotografei. Sim. Então, assim, pelo menos toda missa eu preciso sair com uma foto diferente do que eu nunca fiz. E daí, lógico, eu tenho algumas lentes, algumas câmeras, algumas luzes, eu vou saindo fora com alguma coisa disso. E é o que eu falo, cara, a igreja tem 2 pontos essenciais na Pascom. Ela, para quem quer seguir a carreira, é uma vitrine para você, é uma vitrine, Sim. porque todo mundo está te vendo se você é bom e ruim, ou ele te queima, ou ele também te Sim. faz subir. E outra, é a maior faculdade que tu pode ter. Sim. Porque eu comprava um flash novo, eu não sabia usar flash. O que eu fazia? Missa, pá. Porque se eu errasse, eu estou servindo, Sim. é meu voluntariado. Né? Então, é ali onde eu testava muito toda a minha aprende, técnica. Né? Eu testava muito. E essa questão do relacionamento, assim, dentro da paróquia, é até interessante a gente falar. Surgiu nós temos um grupo da Pascom na Arquidiocese, para quem não sabe, nós estamos lá. E surgiu até um negócio sobre o que fotografar, né, na missa, assim, falando sobre as pessoas e tal. Mas antes disso, você falou ali sobre o relacionamento com o pároco, né? Sim. No seu caso, você ainda vai para muitos lugares, né? Apesar de que tem dentro das paróquias pascons paroquiais que vão nas comunidades e tal. Sim. Mas é o mesmo pároco, os mesmos padres, ele é mesmos vigários, se tiver vigário. O fato é que precisa ter um relacionamento. Você está dentro da igreja como um braço do padre, da paróquia. Sim. Então, tu precisa ter essa conversa. Assim. Eu lembro que ali em Biguaçu, quando eu comecei a fotografar, o padre Everton falou assim, não, é seu. Faça, né? Como você achar Estimada, que deve. vai! Vá! E aí, eu lembro que tem fotógrafos lá em Biguaçu, né? Que fotografam esses momentos. Primeiro Eucaristia, essas coisas que estão sempre fotografando e tal. E eles têm alguns proibições, entre aspas, né? Que, tu não pode subir no presbitério. Na hora da homilia, tu não pode tirar foto para não atrapalhar e tal. Não sei o quê. Mas por quê? Porque não tem essa integração com o que está acontecendo, sabe? E aí eu vim e eu subi. Eu tinha um pouco de receio antes, né? Eu falava assim, padre, eu tenho vergonha, né? Eu tenho medo de atrapalhar. Pode ir. Vai lá atrás da cadeira. É isso, conversar com o teu pai, o que é a maior importância, porque assim, eu faço fotos, tem fotos minhas que eu só faço com o Padre Márcio. Sim. Porque daí eu sei que eu posso chegar onde eu quiser, sabe? E eu também sei o ponto que ele não quer. A homilia, eu sento a bunda e não levanto. Não tem. Atrapalha, ele fala que atrapalha, né? Não adianta. E eu sei como é ruim, porque eu também, às vezes, tenho que pegar o microfone mesmo, né, agoniado para falar alguma palestra, alguma coisa, e eu sei quanto é ruim alguém se movimentar. Sim. Imagina falar ou fazer um gesto de câmera que você tem que, né, vamos dizer, se posicionar um pouquinho, o Padre Márcio é mais ousado dessa parte. Então, é ruim. Sim. Então, eu falo, não, vou sentar a bunda aqui, ficar quietinho e deu. Ouvir a homilia, que também nós estamos ali para participar da celebração. Isso é importante. E é bem bom você dizer isso, né? Mas vamos por partes ali do que eu ia te falar. Surgiu esse questionamento ali no grupo da Pascom. Até comecei a digitar ali, eu ia dar a minha opinião. Eu vi, Camila digitando. E nunca acabava, né? E vocês não pararam de falar? Eu falei, quer saber, eu não vou falar nada, não. A Elaine mandou mensagem, cara, você não para de digitar, e o que você está querendo dizer? Não, é só esperando o versículo bíblico, né? Vai vir a Bíblia aqui. Mas não é que, assim, o questionamento para as pessoas que estão assistindo ouvirem, né, era se, por conta dessa questão do direito de imagem, que muito se fala hoje, isso. E de fato a gente precisa preservar mesmo. Exato. A gente precisa preservar a dignidade humana, que era algo que estava sendo dito no Encontro da Pascom que teve esse final de semana. E a sensibilidade ajuda. Eu tenho 10 anos de carreira, eu fotografo
Muita gente na igreja. Tem, por ser cidade perto do litoral, tem um movimento de pessoas diferentes também na nossa paróquia. E a única vez que eu fui proibido de tirar uma foto, foi uma vez no salão paroquial, eu apontei a câmera, a mulher fez assim, única vez. Nunca alguém falou que não gostou, por quê? Sensibilidade, sabendo fotografar, olha a cena, tá bem enquadrada, tá chorando, mas não tá. Torceu o beiço, não fotografa. Sim. Tá um chorinho legal, sabe? Um chorinho de emoção, é legal, a pessoa gosta. Sim. Então, saber também... Eu penso assim, se você fotografar e olhar e falar assim, eu não gostaria de me ver assim, exclui. Não, exato. Não posta. Exato. Então é isso. Gente bocejando, né? Quando tem uma galera assim, gente... Tirando catota. Meu Deus, não. Acontece. Olha, transmissão... E aí começou a polêmica por causa da transmissão, né? Transmissão é perigosíssimo. Transmissão, assim, a gente... vamos filmar a assembleia. Mas tu bota ali... Sem plano aberto pra garantir. Meu Deus. E aí, às vezes, dependendo do enquadramento, pega uma perna mais pelada, né? Porque às vezes vem na missa... Uma regata, né? Uma regata, um shortinho, alguma coisa assim. Que não estamos aqui para dizer se é ideal, se não é ideal, né? E cada um sabe do seu e cada um vai prestar conta de si. Não somos nós. Mas a gente precisa prezar por isso, pela dignidade humana. Então, é cuidar mesmo com o belo. Porque Deus é belo, Deus é beleza, né? E como que a gente vai... fazer alguém virar chacota ou virar figurinha, né? Enfim, figurinha a gente faz de amigos próximos, né? A gente faz uma gracinha ou outra. Mas ter esse cuidado e essa sensibilidade, mas não deixar de fotografar a assembleia, ou de filmar a assembleia, ou de filmar as pessoas para que elas se vejam, né? A gente estava falando no começo que muitos gostam de se ver e... Muitos gostam de se ver, então a gente precisa trazer isso para eles. É uma forma de evangelizar, né? Exato. Toca, porque ele nem estava esperando aquela foto, ele estava rezando, e aí ele viu aquela foto dele rezando e falou assim, nossa... Até no grupo comentário, né? Daqui a pouco nós estamos planejando todo o grupo. Mas a questão de, eu vou fotografar, eu não fotografo a consagração. Porque sempre tem consagração, é uma coisa óbvia na missa. Daí eu falei, o óbvio tem que ser mostrado. Sim. É importante. Até porque é o ápice, né? Então na transmissão nós vamos cair a transmissão e voltar depois da consagração? Não faz sentido. Não faz sentido. Porque é um rito. A igreja é bonita, a igreja católica está 2025 anos de pé e muito bem, porque segue o rito. Sim. Então nós temos que seguir o rito, então é importante. E agora vem o pulo do gato. Se você está enjoado de fotografar a consagração, mude o teu olhar. Fotografa de um ângulo diferente. De outro jeito. Deita no chão, mas faz alguma coisa diferente, sabe? Sim. Então é muito disso. E saber o que as pessoas gostam de ser fotografadas. Então eu já sei que algumas coisas, alguns momentos eu seguro mais a onda, outros eu posso passar um pouco mais. Saber também, tipo, eu participo em algumas outras dioceses. Eu sei que o Dom Rafael, que é o bispo de Blumenau, não gosta que fotografe a comunhão de pessoas que se ajoelham. Ponto. A regra dele está respeitada, nós não fotografamos. Então, tipo, as ordenações que eu faço, se alguém se ajoelhar, pode ser da família, nós não fotografamos. Sim. Entendeu? Então, pra evitar. E também tem umas mães assim, né? Você começa a prestar atenção. Pô, quem senta na frente gosta de aparecer. Gosta. Quem senta na frente gosta. Então, assim... E é um pessoal que se entrega mais na hora do movimentar o braço. Sim. Então, assim, quem senta lá atrás, ele não tá querendo... Às vezes, ele nem sabe por que ele tá ali, às vezes, né? Não tô dizendo que é todo mundo, mas, no geral, a gente tem essa noção. E isso só vai aprimorando conforme tu vai trabalhando, Exato. Conforme tu vai fazendo, né? Então, acho que muito do que a gente disse hoje aqui, que é essa participação da fotografia dentro da igreja, e treinando esse olhar, né? Independente se tu está fotografando com câmera, com celular, Exato. Se está fazendo transmissão. É o que eu mais falo no meu curso, é essa questão, né? Quando dou um workshop para Pascom, eu falo assim, cara, eu mostro ideias principalmente vídeo, que hoje o celular ainda não chegou numa capacidade para fazer fotos assim, perfeitas, Sim. Mas o vídeo tu consegue criar muito, tanto que os social media estão ganhando mercado. Então, assim, o vídeo, eu mostrava um vídeo com o celular e outro com a câmera. Fala assim, cara, para mim o vídeo melhor é do celular, porque tem mais conexão, tem mais o storytelling do vídeo é melhor contado. Então, é muito disso. Não foque só, mas o Victor faz essa foto porque ele tem uma câmera de não sei quantos mil. Porque a lente dele chega na Lua.
Beleza, ajuda, não vou mentir, não vou chegar aqui e falar, não é equipamento. Vai fazer a mesma coisa com o celular, Sim, não vai? É que ele me dá uma comodidade muito maior. Ele me dá um conforto para eu trabalhar do jeito que eu trabalho. Só que eu comecei na peleia também, Sim. 10 anos atrás, as câmeras eram uma coisa assim, desumana. Então as câmeras não focavam tão bem. Hoje a câmera foca no olho, é muito fácil de fotografar. Os celulares estão muito bons. Na minha época, o celular não fazia muita coisa, sim, né? sim. E a câmera era limitada. Ou fazia foto, ou fazia vídeo, não fazia os dois. Se fazia, o vídeo sempre era meio brocochô. Sim. Então, assim, foi evoluindo muito. Esses 10 últimos anos, a fotografia, assim, deslanchou. Desde tecnologia, desde conhecimento, inteligência artificial ajuda muito. Então, eu acho que é muito saber, foca no que? Em como enquadrar, como contar aquela história, criar um storytelling muito bom para você entregar o conteúdo profissional, vamos dizer assim, né? Um conteúdo que evangelize. Porque o equipamento vai mudar a qualidade? Vai. Não vou falar que não. Mas se você não tiver pegar a minha câmera e não tiver um storytelling, não vai adiantar. Não tiver, porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Então a gente precisa contar a história das pessoas, né? Exato. E sempre lembrando aonde a gente está, com a reverência de estar diante de Cristo, né? Na missa, dentro da Eucaristia, ou seja, em qualquer lugar, um evento, na adoração, não importa onde. Até no próprio casamento, trazer essa vertente do casamento que você faz bastante, né? De que o casamento é um sacramento, é algo da igreja que é divino e que a gente precisa ter esse olhar, não é simplesmente um evento qualquer, né? Exato. Então ter esse olhar para tanto que os noivos que fecham comigo, a maioria deles fecham por causa disso, pelo meu olhar dentro da igreja. Porque ele fala assim, Victor, para mim a festa vai ser legal, vai ser bom, vai reunir a família, mas a cerimônia para mim é tudo. Importante. Assim, de 60% dos meus noivos falam que, cara, o foco é a cerimônia. E 95% é católico. Por quê? Sim. Eles entendem o meu ideal, o meu trabalho. Sim, sim. Não que a foto no casamento com um juiz de paz ou de outra doutrina vai ser diferente. Não, vai ser perfeita também, vou fotografar da melhor forma, a minha equipe vai trabalhar da melhor forma. Mas, lógico que vai ter um viés que eu vou conseguir contar melhor. Sim. Né, quando a gente se alinha, né, num único credo, né? Quando a gente se alinha num único credo, o negócio fica muito melhor, com certeza. Por isso que quando a gente traz alguém que não é católico para algum evento católico, não tem o mesmo olhar, não adianta. Exato. Então é isso que a gente tem que fazer dentro da igreja, né? Treinar esse olhar a partir do que a gente crê, a partir da nossa fé, né? A partir de Cristo ressuscitado. E esse projeto, essa carreira sua, né? Nesses últimos 10 anos, e o projeto Sentimento Chamado vão crescendo, né? Vão crescendo. Graças a Deus. Tem muitas coisas ainda aí por vir. Tem muitas. Esses 10 anos aí vamos completar aí com muitas coisas legais. Uma que nós já estamos trabalhando em cima é a loja. Nós estamos com uma loja de Sentimento Chamado. Eu vi. Então, assim, nós estamos cada vez evoluindo mais as peças, né? Hoje nós temos como semijoias. Semijoias, né? Então, toda a linha de igreja mesmo, né? Nós trabalhamos. E nós fazemos hoje jogo de viático, alfai, jogo de altar. Então, toda essa parte nós fazemos bordado, fazemos todo. E estamos cada vez mais perto de conseguirmos lançar também os paramentos, né? Nós já fizemos de ministro da Eucaristia. Então, desde o ano passado, nós já estamos produzindo jalecos de ministro. Estamos agora para a produção de túnicas e estolas. Esse nosso foco, por enquanto, agora nós estamos trabalhando dentro do ateliê. E daqui a pouco começa a vir as casulas, coisas mais especiais, assim, né? Então, cada vez mais nós estamos vendo a onda. Então, depois de 10 anos de fotografia, que eu hoje vivo fotografia o meu tempo todo, né? Se eu estou trabalhando ou se eu estou editando, estou vendo alguma coisa de fotografia. E daí eu saio um pouco de uma coisa que eu nunca tinha estudado, que é parte de ateliê, de costura, de produção de peças. E daí nós conseguimos trazer essas peças. Está bem legal, assim, a experiência. Mudar um pouco a rotina. Sim, mas mesmo assim, alinhado com esse chamado, né? Alinhado com essa vocação. Então, veio muito disso. E hoje nós temos, além disso, né? Tem um pouco da fotografia como os quadros devocionais. Nós temos quadros devocionais
que nós fazemos... Você vai contar a tua história com o seu santo de devoção e nós vamos criar uma imagem única para você com a inteligência artificial. Que legal. Então, nós vamos te entregar, vai um quadro, tem lá no nosso Instagram para você ver como fica, mas vai um quadro com a imagem e a oração do seu santo de devoção. Onde você pode todo dia, né? Vou colocar o arroba na nossa legenda aqui, com certeza. Ô, Vitor, e você dá aula também, né? Vamos aproveitar para a gente fazer todo esse merchan. Vamos. Aula também. Momento merchandising. iFood. Mas o curso veio já há tempos, né? Nós vemos, eu palestrei algumas vezes pela RCC, quando eu era formador. E depois eu comecei a fazer meus cursos pelo Sentimento Chamado. Veio a FACASC também, que me ajudou muito, né? Eu peguei uma cancha muito boa ali na FACASC pela questão do tempo, né? Quando você pega uma faculdade, foi 4 horas seguidas de palestra. Sim. Então você tem pouco para você falar tudo, mas também, né? Tem que ter um conteúdo bom para conseguir complementar essas 4 horas. Isso, Então, nós estamos aí projetando esse ano, como é os 10 anos, estamos pensando em fazer um workshop, né? Talvez uma imersão de 2 dias, estamos vendo os temas para trabalhar dentro da PASCOM, né? Então, vai ser uma formação bem legal. E talvez aí, ainda esse ano, saia um curso de fotografia sacra, mas voltado mais para mercado, para você conseguir hoje viver da fotografia sacra, né? Como nós estamos com o Sentimento Chamado, né? Sim. Bom, desde pré-produção, né, de organização de equipe, de como vai a localização, para onde vai, a produção em si, fotografando, né, dentro da igreja, explicando passo a passo, bem mastigadinho, e a pós-produção com a edição, com todo o backup, que é super importante. Sim. Toda essa parte. E a gente tem que desmistificar um pouco, falando nisso, né? Você trabalha com isso, você trabalha com você vive disso, né? Da fotografia de casamento, da fotografia de ordenações, né? Da fotografias em geral. Fotografia sacra e eventos, né, sociais. E tem a parte que você serve mesmo também na PASCOM, né? Eu tenho meu voluntariado, que é na Paróquia do Divino, né? Como eu estou como coordenador ali da paróquia, né? Então ali é o meu voluntariado. E daí, fora disso, daí nós trabalhamos, né? Você vive disso, né? Vivo disso, Então, era bom a gente falar disso para desmistificar o fato de que, assim, a igreja precisa de profissionais trabalhando para ela. E cada vez mais está equilibrando. Antes, o casamento dominava todo, vamos dizer, o meu salário do mês. Hoje está uns 50-50, 40-60, assim. Tá, tipo, a fotografia está quase... A fotografia sacra está quase ultrapassando a social. Olha só. Então, por causa do quê? De ter a sensibilidade, de contar a história certa. Também o network, 10 anos de fazer network dentro dessa área. Você aprende muito. Isso é muito importante também, né? Fazer contatos, fazer relação com essas pessoas, né? Que são da área ou que estão ligados a isso. Mas é interessante a gente dizer que falando da fotografia, vai precisar de um fotógrafo. Isso é fato. Sim. Se não tiver um fotógrafo católico que esteja disponível, né, nesse nicho, com este olhar, vai ser contratado um fotógrafo de fora. Exato. Que não vai ter o mesmo olhar, né? Então, assim, às vezes a gente está ali, né, gosta da fotografia, quer aprender mais sobre fotografia, ou sabe o básico de fotografia, se voluntariou para a PASCOM, mas quer algo mais com isso, né? Sente esse desejo, esse chamado de viver da fotografia, a gente pode viver da fotografia dentro da igreja. Lógico, né? Que não vai ser do dia para a noite. Sim, né? são Eu sempre anos falo, um campo, isso daí não é só na fotografia. Eu fiz muita turnê com cantores, né? Elisandro Sfredo, que foi da comunidade, o Amados Eterno. Então, eu tive muita oportunidade de conhecer essas pessoas, né? E fazer show, fazer turnê com elas fotografando. Então, eu via também a dificuldade deles de se manter no mercado católico. Então, sim, não é fácil. Não é só a fotografia, é os cantores, os músicos, né? Tudo. Mas é um caminho que pode ser trilhado, né? Que pode ser explorado, porque a igreja precisa de profissionais que trabalhem, né? Que tenham, como que eu posso dizer, domínio daquela profissão. Sim. Se eles forem católicos, então... Melhor ainda, né? Não quer dizer que não vai contratar outra pessoa, vai contratar a pessoa que tiver habilitada. A nossa igreja precisa muito da comunicação. Muito. Nós estamos um pouco anos-luz atrás da concorrência, vamos dizer assim. Porque eles focam nisso. Eles entendem que a comunicação é uma realidade, que nós temos que ter comunicação e ponto. E, às vezes, né, por mudanças na igreja que o pessoal fica ainda inseguro, eles se assustam. Por que fotógrafo? Sempre, assim, principalmente nas comunidades novas que eu vou chegando, assim, fazendo um network,
eles falam assim, não, mas pra que contratar fotógrafo? Não, mas não dá pra fazer no próximo evento? Não, mas daí quando fazem, eu primeiro falo assim, valeu a pena. Sabe? Sim, porque a gente evangeliza, mostra para quem não pôde, né, como foi, enfim, tem um registro daquilo. Exato. Se tu usou uma palavra legal mais cedo. Documento imagético. Documento imagético. Ai, chiquérrimo, gente. Olha, se falar com uma pessoa que entende é outros 500, né? Ter aquilo documentado e fazer com que as pessoas sintam vontade de estar lá, porque ver aquilo acontecendo faz com que elas sintam vontade. Isso, independente. Vídeo, foto, a gente está falando de tudo, né? Então, com certeza, acho que virou uma chave na igreja depois de 2020, com a pandemia, muito, né? A chave foi virada, muito. Mas ainda estamos engatinhando no processo todo, vamos dizer, né? Que deu um giro total, né? Sim. Assim, na parte Nós estamos só trompando esse microfone. Acho que vamos colar, tem uma torzinha aí. Mas deu um giro total, assim, na comunicação da Igreja Católica, principalmente. Eu acho que eles entenderam, né? Tem alguns, vamos dizer, conservadores ainda nessa parte, mas é normal, é uma transição, né? Nós estamos há 5 anos com essa transição e hoje já está muito diferente, assim. Eu lembro quando começou a pandemia, como fazia transmissão, foi uma parte que eu divulguei muito desse sentimento chamado, a pandemia. Na transmissão, quer dizer, na pandemia. Então, o pessoal fala, mas para quê? Não, mas será que precisa? Daí o padre fala assim, mas só é o único jeito de nós se comunicar com o pessoal, né, fazendo a transmissão da missa. O único jeito de evangelizar, o único jeito de levar Jesus, o único jeito. Então eles viram a necessidade gigante de ter a comunicação ali. Teve muita transmissão que eu fiz, que é o padre, o ministro da Eucaristia e eu transmitindo. Sim. A igreja fechada. Que loucura, assim, né, gente? Esse tempo parece que a gente foi uma alucinação geral, né? Foi. Um negócio que aconteceu assim, surreal. E tanto que dos últimos 5 anos foi onde deu um boom na fotografia sacra para mim. Então foi onde eu caminhei muito mais forte, né? Então ali, a partir da pandemia, eu trabalhei para mim mesmo, não tive um segundo apoio, vamos dizer assim, né? Porque eu fiquei 2017 a 2018 na comunidade Vinoleiro, trabalhando na TV. Trabalhei com o Padre Cedemi, na época o Cedemi, sabe? Fazendo Passe Adiante, que nós tínhamos nossa programação. O Padre Márcio tinha a sua programação. Quando ele sai da Panorama, nós montamos lá na paróquia um estúdio, né? Onde nós fazíamos todo o nosso trabalho da TV. Então eu trabalhei nesse tempo ali, no tempo da faculdade, foi um estágio da faculdade. Depois eu engatei algumas produtoras, né? Que eu fui pegando também uma cancha na parte de vídeo. E daí bateu o lockdown, não teve mais como. Era eu. E ali, nesses últimos 5 anos, eu trabalhei a fundo para mim, assim. É onde eu me dediquei e começou a render mais trabalhos na parte religiosa, assim. E Deus honra a nossa fé, né, Vitor? Exato. Ele vai permitindo que você vai colhendo toda essa dedicação que você teve a partir de um chamado que ele te fez. Muito disso. Eu acho que eu conheci muitas pessoas que foram importantes para mim, sabe? Dentro da fotografia e fora. Né? Eu acho que se destacar a pessoa, na época que eu comecei a fotografia ainda tinha aquela coisa, eu não vou te ajudar porque é meu concorrente, sabe? Hoje tem ainda isso, mas mudou muito. Então, quando eu venho trabalhar na Divinoleiro, eu conheci o Valério. E o Valério, cara, ele tanto que me chama de filho e tudo, e nós temos essa brincadeira, e ele falou assim, quando tiver um casamento eu vou contigo para te ajudar. E ele pegou na minha mão e falou, vem aqui, é assim, por isso da 5D, nós estávamos falando antes da 5D, ele, eu uso a 5D Mark II, fui lá, comprei uma 5D Mark II, que é uma câmera da Canon. Então, daí, ele mostrou muito caminho. Outro cara também que foi especial para mim, o professor de jornalismo da Uniaselv, eu acho que é da Uniaselv, o Davi, ele fazia a revista Crer, ali na paróquia, ele fazia uma revista que era tipo um jornal da Arquidiocese, mas dentro da paróquia. Então, na revista Crer ele vinha, ele é jornalista e também fotógrafo, onde ele fazia, junto com a mulher dele, que é jornalista, o jornal. E alguns eventos ele não estava, eu fotografava e mandava para ele. Então ele botava meu nome, dava uma dedicação. Ele era mais bronca, assim, mais professor, mais técnico, mas muita coisa ele me ensinou, assim, tipo, esse equipamento é bom, vai por aqui, mesmo ele usando Nikon, que eu tenho um pouco de preconceito, mas tudo bem. Então, tem essa brincadeira, mas eu acho que são pessoas assim que você tem que olhar para trás e falar assim, obrigado, porque fez parte, assim. Às vezes ele curte minhas fotos e fala assim, pô, o professor deu um like aí. Então tem muito de dedicação, né? Às vezes eu falo com o velhinho, né, o Valério, ele fala assim, vou parar de fotografar. Daí eu falei, não pare, porque eu não me casei ainda, tenho que fazer meu casamento, bem com ele. E daí ele fala, não, já não consigo mais fotografar, tô bem. Eu falei, tá bom. Daí quando chegar o dia eu te chamo.
Então, é muito desse vivenciar, sabe? Sim. Deixar... ser talvez humilde naquele momento de pedir ajuda. E também no final reconhecer a ajuda, né? Sim. Acho que o Valério é irmão querido, a gente sempre fala de foto também. Sempre fala, ele mostra um monte de coisa. Ô, irmão, acabou nosso tempo. Meu Deus do céu. Nós até passamos Falei tanto um pouquinho. Assim. Nossa, a gente falou da hora que você chegou sem parar. Depois que a gente começou, a gente falou sem parar. Se deixar, a gente vai até de noite falando sem parar. Que assuntos são muitos, né? Mas foi um grande prazer receber você aqui, de verdade. Eu tenho certeza que Deus faz a obra dele a partir desses episódios do podcast. Tenho, assim, total convicção a partir de testemunhos que eu recebi. Ontem eu estava conversando com o Marlon lá no Encontro da Pascom, e ele estava falando sobre o podcast, assim, eu tenho certeza que a sua história vai chegar em quem precisa chegar e que Deus faça a obra dele através de você. Amém. Como ele já faz. Já faz. Mas que esse momento tão gostoso que foi, né, de conhecer mais a sua história, também seja instrumento dele na vida das pessoas. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. E quem sabe a gente se encontra... Não, a gente vai se encontrar agora, né? Julho nós estamos juntos, julho, então. 11 a 13, Congresso quem de quiser mulheres. vir, 11 a 13 de julho. Mulheres, vem no Congresso As fotos vão ser Evangelístico de Mulheres Católicas. As fotos vão ser lindas, Fotos e vídeos com sentimento de chamada. www.divinoleiro.com.br. Faz sua inscrição e só vem, só vem. Se você nunca veio, só vem. Obrigada, Confia. viu? Obrigada. E para você, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.